Olá, tudo bem? O mundo obviamente está confuso, todo mundo já entendeu isso. Questões geopolíticas, problemas no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, taxação americana, seção 301, espalhamento das dúvidas a respeito do que será o caminho prospectivo para a economia global e, evidentemente, com seus impactos para as economias desenvolvidas e emergentes. No meio disso tudo, o que a gente não precisava ter era a incerteza a respeito, não das regras do jogo, que é isso tudo que eu estou falando, mas incerteza a respeito de como reagir a elas, principalmente nos bancos centrais das economias desenvolvidas. Se pelo lado europeu fica relativamente claro qual é a função de reação e qual é, vamos chamar de função de atuação, a discussão nos Estados Unidos já é bastante menos clara. Nós tivemos uma transição importante recente, com a saída de Jerome Powell e a ascensão de Kevin Warsh como presidente do Banco Central americano. E o Warsh chega com novas ideias. Ainda que o comitê seja basicamente o mesmo anterior, inclusive com Powell ficando no comitê depois de ter sido presidente, o que é uma coisa bem pouco usual na história econômica americana, o que nós temos sobre o Warsh é uma tentativa de mudar algumas regras ou alguns comportamentos do passado recente. E isso, independente e antes até de entrar no mérito de se está certo ou está errado, gera mais instabilidade, gera um outro mecanismo de incerteza num mundo que por si já é bastante confuso. Nós tivemos duas reuniões de Kevin Warsh, a primeira em junho e agora em julho, no fim de julho, a sua segunda decisão de política monetária. Objetivamente, na de junho, ele tinha assumido o Banco Central há pouquíssimo tempo, então não se esperava grande mudança. E naquela, você não teve nenhuma mudança em termos de atuação, o juro continuou parado, mas você teve mudanças importantes em termos de comunicado, ele ficou muito mais curto, e em termos da comunicação do Fed com a sociedade. Nisso incluindo a deliberação do Kevin Warsh de fazer 5 grupos de trabalho para avaliar diversas questões da atuação monetária americana. Dentre elas, coisas importantes como o tamanho do balanço do Banco Central e framework monetário, a discussão de como se comunicar com a sociedade. Tudo isso vai aparecer no decorrer do segundo semestre. E a expectativa vai aumentando cada vez mais acerca de, olha, não somente o que o Fed vai fazer, mas também entender como o Fed pensa sob a liderança do Kevin Warsh. Nesse processo todo, com tanta incerteza global e com tanto sinal de que a inflação americana não volta para perto da meta de 2% tão rápido quanto se imaginava anteriormente, o sarrafo em relação à inflação subiu. A preocupação com uma inflação que não converge para 2% ficou cada vez mais clara. Não somente dentre os membros do comitê, mas o próprio Kevin Warsh falando isso de maneira recorrente, que ele tem incômodo com uma inflação elevada há tanto tempo, fora da meta nos últimos 5, 6 anos, e que eles vão dar um jeito nisso. Que a meta é 2%, é uma meta de PCI, e eles vão atrás disso, que esse Banco Central não vai fraquejar. No entanto, da mesma forma em que ele se posiciona de maneira mais dura do lado inflacionário, fica muito difícil entender como é o seu mecanismo de decisão para uma atuação monetária. E nas últimas semanas, nos últimos meses, desde que ele assumiu, essa incerteza ela não diminuiu. Na verdade, eu acho que a gente pode dizer até que ela aumentou um pouco. Talvez isso seja deliberado, tá? Kevin Warsh se inspira, em muitos aspectos, na gestão de Alan Greenspan no Banco Central, que era marcada por certa opacidade do processo decisório e concentração da decisão e da importância da comunicação no presidente do Banco Central. Warsh expressa desejo de voltar a esse mundo. A dúvida é se o mundo é esse, como era no passado, ou se o mundo mudou dramaticamente. Portanto, esse tipo de estratégia que funcionou no final da década de 90 e no início dos anos 2000, se essa estratégia ela é aplicável nos dias atuais. Nós tivemos uma decisão agora, de juro nos Estados Unidos em julho, que foi dividida. 3 diretores, membros do comitê, votam por uma elevação de juros em 0,25 e 9 membros votam pela manutenção, dentre eles o presidente Kevin Warsh. O comunicado é curto, tal qual o anterior, e agora a gente já entendeu que com o Warsh o comunicado vai dizer muito pouco. Portanto,
a gente tem que olhar para outros instrumentos de comunicação. Entrevistas do presidente do Fed e sessões de perguntas e respostas, principalmente aquela que vem logo depois das decisões de política monetária. Em termos de entrevistas, muito poucas. Desde a reunião anterior, em junho, até agora, ele se pronunciou 3 vezes, inclusive a entrevista pós-decisão de junho. E, basicamente, ele troca um pouquinho de tom em função do momento e em função, claramente, do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã estar funcionando ou não. A gente não teve nenhuma extração nesse processo de novas informações que mudassem a percepção acerca do processo decisório do Fed. E ontem, nessa decisão, depois do comunicado bem seco, dividida a votação, na sessão de perguntas e respostas, o Kevin Warsh traz argumentos para todos os lados. Do lado mais duro, reafirmando o seu desconforto com a inflação elevada, que a meta é 2% e será perseguida, que eles têm instrumentos para fazê-lo, que a preocupação deve ser muito mais com o lado da inflação, com o qual ele não está fazendo um trabalho tão bom, do que com o lado do emprego, que está fazendo um trabalho melhor. Mas, por outro lado, ele também coloca que a meta de PCI é o PCI, né? A métrica de inflação é o PCI, mas que ele está olhando para um escopo muito maior de outras coisas, muito maior de dados, e que, na visão dele, tem um certo ganho do Banco Central se posicionar de maneira menos clara, porque ele deixa o mercado ter uma avaliação de cenário e, portanto, a precificação refletindo de forma mais livre o que se pensa a respeito da economia. Fica uma coisa meio solta, e até nesse aspecto é importante quando o Warsh diz que o juro de mercado subiu e isso foi bom, porque isso dá um pouco mais de convicção para eles do caminho a ser percorrido e um pedaço do trabalho pode ter sido feito pelo mercado em detrimento do juro não ter subido de verdade. Isso soa mal, porque parece, na verdade, que ele está delegando um pouco da atuação monetária ao mercado. Ao invés de subir juro, ele deixa a curva reagir. E essa reação da curva não necessariamente é benigna. Ela pode ser, na nossa opinião, uma realização, na verdade, que sustenta que o Fed está patinando e que, portanto, o juro de mercado sobe de maneira a compensar isso. Então, ver o juro andando não necessariamente é bom, pode ser um sinal ruim. E essa terceirização da condução monetária ao mercado, tipicamente, não termina bem. O Warsh deixa claro que ele não vê problema em conceder a narrativa e, ao mesmo tempo, deixa claro que esse Banco Central não quer surpreender. Essas duas informações brigam entre si. E tudo isso que eu estou falando para vocês está criando uma enorme confusão. Acho que não só na nossa cabeça, mas nos próprios preços de mercado. As curvas ficam voláteis e sem um esteio, sem uma direção clara, não do que o Fed vai fazer, mas de como ele pensa, do seu processo decisório, antes de fato discutir uma decisão, o que nós temos é instabilidade e incerteza, num mundo que por si já é muito confuso. Em conclusão, o que a BRCG está avaliando é que não é muito claro que o Fed vá subir juro até o fim do ano. Depende, na verdade, de muita coisa, como sempre é em gestão monetária. Mas a questão objetiva é que hoje nós temos incerteza não sobre a atuação, mas sobre o processo de avaliação do cenário que leve o Banco Central a tomar uma decisão. É a coisa mais básica de política monetária. Sem isso, é impossível avaliar o cenário de maneira concreta. E vamos de reunião em reunião, de semana em semana, de dado em dado. Sem traçar um caminho futuro, como você faz política monetária de maneira a trazer os preços de mercado exatamente para onde você quer? Eu acho que esse é o grande problema hoje que nós temos na condução da política monetária americana. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.